Natal é época de confraternizar, reunir a família e trocar presentes. Mas muitas crianças não têm uma família com condições para tornar esse sonho uma realidade. Pensando nisso, a campanha Papai Noel dos Correios vem presenteando os pequenos há 28 anos. Devido a um problema de saúde que teve ainda na infância, André não tem o movimento das pernas. Para se locomover, precisa de uma cadeira de rodas, mas a que tinha já estava bem danificada. O estudante de 6 anos, que mora no bairro de Rio Novo, em Maceió, pediu uma de presente de Natal. E não é que o presente chegou? Gostei. O pequeno ainda ganhou um carrinho de brinquedo. O Papai Noel dele é bem diferente do que estamos acostumados a ver. Não usava vermelho, nem tem a barba branca. Foi o José Gabriel, empresário que mora na capital alagoana. Hoje, no dia da entrega, estava pra lá de emocionado. Ave Maria, não tem nem palavras para dizer. Só agradecer a Deus por ter me escolhido a dar esse presente maravilhoso a essa criança, né? Muito bom mesmo. A campanha Papai Noel dos Correios existe há 28 anos em Alagoas. Foi a primeira do Brasil e hoje já está por todas as capitais do país. No ano passado, mais de 6.000 crianças foram beneficiadas. Em 2017, esse número já passou de 5.150. Só para ter ideia, o ano passado atingimos mais de 1 milhão de crianças que receberam presentes. A ideia não é só também a questão de fazer a entrega desses presentes, mas acima de tudo promover esse espírito natalino, essa solidariedade, promover no cidadão comum, né, esse espírito de doação, né, de empatia. Mas ainda tem 2.000 cartinhas esperando por um doador. A campanha segue até o dia 22 deste mês, próxima sexta-feira. Para participar é só vir até este estande no Maceió Shopping, escolher uma cartinha, comprar o presente e deixar aqui mesmo que os Correios se encarregam de fazer a entrega. Cláudia comprou um carro e uma bola de futebol. Este é o primeiro ano que ela participa do projeto e já garante que não será o último. É tanta criança querendo ganhar e às vezes os pais não têm condições, né? Aí toda hora eu passava, eu dizia, ai meu Deus, será que dá para eu comprar? Será que dá? Aí esse ano eu dei um jeitinho e deu, e no próximo ano vou tentar pegar mais cartas, né, para dar mais brinquedo, se Deus quiser. Esse projeto é lindo. Esta semana o Tribunal Regional Eleitoral em Alagoas decidiu manter a prefeita de Novo Lino no cargo. A oposição queria torná-la inelegível e denunciou que Lúcia de Vasco é analfabeta. Um teste de escolaridade foi feito e foi comprovado que a prefeita sabe ler e escrever, mas o resultado foi péssimo, ou seja, ela é analfabeta funcional. Em todo o país há casos de gestores com nível de escolaridade muito baixo. Mas o que diz de fato a legislação sobre o assunto? Vamos saber mais informações com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Alagoas, Henrique Vasconcelos. Boa tarde, Henrique, seja bem-vindo novamente. Henrique, o que diz a legislação sobre essa questão de escolaridade de candidatos a cargos públicos como prefeito? Boa tarde, mais uma vez, prazer estar aqui. Um prazer poder tentar esclarecer alguma coisa da sociedade. Veja bem, na verdade, tem que ser feito um paralelo nessas questões. Na verdade, a questão da inelegibilidade do analfabeto, ela é uma questão oriunda da própria Constituição. Então, a gente tem que tratá-la de forma restritiva, não pode ser extensiva. A Constituição não distingue qual é o conceito do analfabetismo. E isso a gente vai buscar, e os estudiosos da ciência política, da área acadêmica da educação, vai buscar em dados mais empíricos da matéria em si. Então, há uma jurisprudência já consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela própria doutrina dos acadêmicos do direito eleitoral, que conseguem fazer essa distinção entre o analfabeto absoluto, que é aquele analfabeto que não consegue sequer compreender o que está lendo ou o que supostamente está escrevendo, com o analfabeto funcional. Então, essa é a distinção grande e é o caso pelo menos assim, não é um caso que eu atuo, mas um caso em que nós observamos de fora, me parece que foi o que ocorreu com a prefeita do município de Novo Lino. Certo. Quando um político desses candidata, ele tem que comprovar que não é analfabeto, que ele tem algum nível de escolaridade? Sim, existe o registro de candidatura, que é uma condição para que possa ser, não é uma condição de elegibilidade, mas são
faz parte do procedimento eleitoral para que possa o candidato ter o seu registro deferido ou impugnado pelo Ministério Público, ter uma notícia de inelegibilidade por alguém da sociedade ou mesmo pelo adversário político. Então, neste momento do registro de candidatura, que ocorre após as convenções, o candidato tem que comprovar, sim, a sua escolaridade, até por ser um requisito constitucional, ou seja, é uma condição de elegibilidade. Por meio de documentos, certificados? Por meio de documentos, assim, se é um candidato que não tem qualquer tipo de problema para provar, ele vai colocar a escolaridade dele, a formação dele em nível superior, ou mesmo em nível médio, ou que cursou até determinado série da vida, entendeu? Agora, aqueles que não conseguem comprovar isso através de forma documental, mais perceptível perante o juízo, às vezes ele pode ser, podemos chamar assim, convocado para que nos termos da lei, ou seja, de uma forma que não possa expor o candidato, muito reservadamente, ele vir a fazer o teste sobre a capacidade dele de compreensão ou não do que escreve ou do que lê. Foi o que aconteceu com essa prefeita, né? Ela deve ter comprovado na candidatura, mas houve essa denúncia e aí ela foi submetida ao teste da escolaridade. O resultado foi péssimo, mas ela comprovou que sabia ler e escrever ao menos e aí passou, né? Na verdade, existem duas etapas, duas fases em que pode haver essa discussão. Primeiro é no registro de candidatura. E o que é que pode ocorrer no registro de candidatura? O que pode ocorrer é uma impugnação, uma ação de impugnação ao registro de candidatura, que é denominada de AIRC. Nessa AIRC, você pode discutir a matéria sobre a capacidade, vamos dizer assim, de compreensão ou não do candidato. E superada essa fase ou não discutido nisso, o que ocorreu, por ser uma questão constitucional, certo? Uma matéria exclusivamente constitucional, há uma possibilidade legal de ser discutida em recurso contra a expedição de diploma, que é depois da diplomação. Ou seja, a primeira etapa é no registro de candidatura, no início da discussão eleitoral. A segunda etapa e a segunda possibilidade, que foi o que ocorreu, foi no registro, no recurso contra a expedição de diploma, que deve ser proposto no máximo até 3 dias após a diplomação do eleito. E foi o que aconteceu nesse caso de Novo Lino. E me parece que o desembargador relator considerou elementos mínimos para que pudesse haver o teste, e houve o teste em 2 oportunidades. Houve o teste escrito, confesso que eu não tenho conhecimento do que teve lá, mas depois houve ainda um teste falado, o teste da leitura, né? E me parece que no julgamento de ontem, os desembargadores resolveram, num placar unânime, considerar ela como, vamos dizer assim, uma analfabeta funcional, ou seja... No caso dessa prefeita, é só um exemplo, né? No país inteiro a gente sabe que existem analfabetos funcionais que ocupam um cargo como prefeito, vereador e até outros cargos mais altos. Uma pessoa que é analfabeta funcional, a gente sabe que não tem tanto discernimento, sabe ler e escrever e não tem tanta interpretação. Ela é preparada para gerir uma cidade, estar à frente de uma cidade nesse caso, né? Ou de estar numa Câmara de Vereadores, por exemplo, porque se trata de contas públicas, leis, são assuntos mais complexos que exigem um nível de escolaridade melhor. Em tese, a gente poderia até considerar que sim, mas a ideia do legislador, quando fez na Constituição essa previsão, e depois de toda a construção jurisprudencial e construção dogmática, no sentido de restringir o mínimo esse conceito de analfabetismo, foi evitar que princípios garantidores da Constituição fossem atacados, como a soberania popular, a representatividade, o voto universal. Então, assim, porque numa sociedade como a brasileira, a gente tem que entender que grande parte da sociedade, ela tem um certo analfabetismo funcional. Sim, muitos de nós não tivemos a oportunidade, né, de ter as condições que eu e você, por exemplo, tivemos para poder estar aqui. Então, assim, o que é considerado se houver uma restrição grande
uma interpretação extensiva dessa norma, haverá uma legitimidade de representatividade daqueles que, em tese ou em grande parte, sofrem desse mesmo mal. Então é o seguinte, o que é que a jurisprudência e a doutrina têm apontado? Olha, o que é que um gestor ou o que é que um representante popular tem que ter? No mínimo, compreender. Ele não precisa ser alguém, vamos dizer assim, estudado ao máximo, com uma condição maior do que a compreensão dos fatos, a compreensão do que ele deve fazer, e aí sim ele poder ser assessorado de outras pessoas, sob pena de, ao fim e ao cabo, ter essa questão da deslegitimidade da representação popular. Para a gente encerrar rapidinho, mas tem projeto de lei que tenta modificar? Já teve projeto de lei lá no Congresso? Sempre tem projetos de lei, sempre tem discussão, mas eu acredito que seja muito difícil passar isso aí, pelo menos enquanto a nossa sociedade não tiver um melhoramento em outros aspectos, como os aspectos educacionais. Enquanto tiver assim, a gente vai ser reflexo do que é a nossa sociedade. E a gente tem que ter um elemento mínimo para que não possa colocar alguém que não tenha qualquer discernimento. Mas alguém que tenha um discernimento mínimo necessário, ele não deixa de ser um legítimo representante popular. Que se invista em educação, então. Muito obrigada, Henrique, pela participação. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, mais uma vez, à disposição. Obrigada. E você pode rever todo o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.